Olá, saudações natalinas para todos, saudações crísticas. Hoje, fazendo uma live no dia 25 de dezembro de 2023, falando um pouco do Natal. Não só do Natal, né? É uma reflexão mais abrangente um pouco. Eu estava lembrando que aí, meados dos anos 80 e 90, sempre que chegava o Natal, eu escrevia um texto, uma mensagem, uma reflexão sobre o Natal. E assim foram anos após anos que eu escrevia uma mensagem e, na época, enviava ou distribuía para as pessoas mais próximas, inclusive no meu ambiente de trabalho, no ambiente comunitário, sempre falando sobre o Natal e o que ele representava e representa. E essa coisa da apropriação que veio acontecendo ao longo dos anos, décadas, que essa apropriação pelo mercado consumidor, mercado de consumo. Outra hora eu devo fazer uma live só falando sobre o tal do mercado, que muita gente às vezes desconhece. Mas foi acontecendo essa apropriação do Natal. O simbólico do Natal é que o dia 25 de dezembro comemorava-se a data do nascimento de Jesus. Na época falava-se muito do menino Jesus, né? Então era uma data extremamente religiosa. E, então tinha cerimônias das igrejas, né, comemorando o Natal, lembrando o Natal, trazendo à baila o aspecto simbólico do Natal, essa representação do nascimento de Jesus, o Cristo. Então, com o tempo, isso foi perdendo sentido. O Natal foi se tornando, então, mais uma festa pagã. Uma festa que era uma celebração cristã. E isso, quando eu falo cristã, não se remete a apenas uma religião, mas a todos os cristãos das diversas estirpes. Então, era isso. O Natal era uma festa, uma data religiosa. Mas o tal do mercado do consumo foi se apropriando. E, de repente, a figura principal dessa data deixou de ser o menino Jesus, né? O Cristo que veio habitar entre nós através de Jesus, e passou a ser, né, o símbolo passou a ser então o Papai Noel, né? E aí desenvolveu-se toda uma indústria de consumo. E as pessoas foram perdendo então esse elo com uma celebração
cristã para uma celebração pagã. Isso retrata as mudanças que foram acontecendo no mundo. Então nós fomos perdendo, estamos perdendo, aí eu vou aprofundando, nós fomos perdendo a religiosidade da data para transformar-se apenas em algo comercial. E depois instituiu-se a ceia do Natal e outros tantos, acontecimentos, todas comemorações. Então as pessoas hoje, o Natal é o dia ou a noite, de beber, de comer, etc. Quer dizer, a gente descambou para isso. Mas isso o simbólico disso é que nós fomos perdendo, então, esse elo religioso. E fomos perdendo a religiosidade. Nós fomos perdendo esse contato com a fé cristã. E hoje, então, nós abdicamos da religiosidade da data para o comércio, o consumo. Então, as pessoas até se medem, competem para ver quem consome mais, no Natal. É incrível isso, né? Mas é o que acontece. Então, mas isso então explica como é que o mundo vem mudando, como é que nós vamos perdendo valores que antes eram importantes e hoje parece-me que não são mais. E assim, a gente vai observando, que a humanidade, ao invés de aprofundar na religiosidade, não estou falando de religião, estou falando da religiosidade, da prática religiosa, baseada em valores, valores morais e valores espirituais. Isso nós fomos perdendo. Infelizmente, porque na medida que a nossa sociedade vai se materializando, vai ficando entregue apenas a valores materiais, do ter, do consumir, nós perdemos muito de nós mesmos, perdemos muito da nossa própria essência espiritual. Então nós, hoje, não há mais aquele interesse, Quando a gente fala em evolução espiritual, parece que a gente está falando de uma coisa, de uma teoria de conspiração, porque muita gente já não dá nem aí para isso. Então, essa perca de valores espirituais, religiosos, na sua essência, faz com que o mundo seja aquilo que nós estamos vendo hoje, e já faz um tempo, um bom tempo. E gradativamente nós vamos substituindo valores morais e espirituais por valores apenas materiais. Então, raras são as pessoas que sabem realmente o significado simbólico desta data. Hoje, então, por quê? Porque estamos afundando na materialidade, aonde que valores pouco importam. Valores morais, valores espirituais. Infelizmente é isso essa que é
esta que é a realidade nossa. E, sendo assim, né, a tendência é que as relações humanas, de forma geral, as relações de convivência, de modo geral, que elas vão perdendo o sentido, o valor, porque aí instaura-se apenas o consumismo, que vem da vertente do egoísmo, aonde que as pessoas estão interessadas apenas na satisfação dos seus impulsos, dos seus instintos, dos seus desejos de consumo. Numa live anterior, eu falei que as pessoas não percebem que nesta sociedade, né, consumista que nós estamos vivendo, nós consumimos e somos consumidos por esse mercado maluco, né, que está aí. Então nós estamos perdendo totalmente a noção, inclusive a noção de humanidade no alto, né, no mais profundo do termo, aonde que só é cada um por si, é cada um consumindo o máximo que pode e virando escravo do consumo. Então nós hoje, eu falo nós de modo geral, porque existem as exceções, somos escravos do consumo o tempo todo. O tempo todo. Se você observar as publicidades, você vai ver que hoje as coisas se resumem em obter bens materiais, obter o smartphone do ano, porque eles praticamente manipulam tanto que você, né, aquele que é incauto, aquele que não analisa, aquele que não pensa, se sente na obrigação de trocar, por exemplo, de smartphone todo ano. Porque esse agora tem... Antes era dobrável, depois virou não dobrável, agora é dobrável de novo. E ele tem uma câmera, 2, 3, 4, 5, 6, que você nem sabe para que servem tantas câmeras. Mas a propaganda ela é tão violenta que você se sente na obrigação de comprar, porque aí instaura-se uma competição entre as pessoas. Quem tem, né, o aparelho né, da hora e quem não tem. É possível até que digam, né, que esse seu aparelho está ultrapassado, e assim vai. Quer dizer, você está sempre sendo jogado na competição, porque você tem que mostrar para os outros. Tem gente que acha que o status dela é representado pelo aparelho atualizado. Tá? E assim são com os outros tantos aparelhos que derivam disso tudo, né? O computador, o notebook, etc. O carro, né? Então, você é praticamente, para estar inserido nesse mercado, para estar inserido, né, nesse sistema, você tem que estar consumindo. E aí que se dane o resto. Se você vai passar fome, se você não vai ter roupa adequada, né? E muita gente às vezes não tem nenhum emprego, né? E aí surgem essas buscas de facilidades para adquirir mais e mais e mais. E o Natal, então, veio nessa leva que já, digamos assim, já não representa grande coisa nesse mercado. Porque o que vale é o Papai Noel. E aí a criança, desde cedo, é introduzida nesse mundo ilusório e vai crescer assim. Não interessa quem acredita ou não acredita no Papai Noel. Este é o símbolo do consumo desse período.
E as pessoas entram nisso cegamente, fazem sacrifícios 1000 para consumir e dizem que estão comemorando o Natal, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Natal, como eu disse, é uma data simbólica muito mais ligada à espiritualidade, muito mais ligada à religiosidade do que ao consumo. Não tem uma ligação uma coisa com a outra. Porque para evoluir espiritualmente, necessariamente você não precisa ser, né, um grande consumidor. Você tem que ser, talvez, um grande buscador. Aquela criatura que está sempre buscando ser melhor nesse mundo cada vez pior. Essa é a questão. Ser melhor num mundo cada vez pior. Um mundo cada vez carente de valores, de afetos e de tudo mais. Então é assim que nós estamos vivendo. Se vamos um dia mudar isso, eu não garanto nada. Porque existem, é claro, aquelas pessoas que estão em busca de uma evolução espiritual, uma evolução consciencial, uma evolução para ser melhor, para entender melhor, inclusive, as mensagens do próprio Cristo, do qual se comemora o nascimento no dia 25 de dezembro. Hoje, nós, na verdade, quando eu falo nós, é a maioria, até hoje não entendeu a presença do Cristo entre nós. É aquele cara que foi crucificado e tal, Tem gente que não entende mais nada do que isso. Porque, inclusive, as religiões não colaboraram e não colaboram para o entendimento mais profundo, né, da presença do Cristo em Jesus entre nós. Até hoje não se entende isso. Outro dia eu estava vendo uma coisa, essa coisa de que as pessoas tem uma corrente de pessoas por aí que se dizem religiosas, que estão sempre anunciando a volta do Cristo. Um dia o Cristo vai voltar, um dia Jesus vai voltar. Jesus está voltando. Né? Quando que, na verdade, para aquele que entende, Jesus, o Cristo, nunca esteve, né, longe de nós. Nós é que fomos nos distanciando e estamos nos distanciando dele, né, da sua mensagem e de todos os ensinamentos que ele nos legou. Que são muitos. Não é só ler e decorar os versículos da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, é entender o que se está dizendo, quais são as lições em cada palavra, em cada gesto do Jesus, o Cristo. Então, dá para dizer assim, nós não entendemos nada até agora, de modo geral. Porque nós seguimos por aí, né, adotando outras cartilhas essencialmente materialistas, que são apenas ilusórias, são ilusões. Nós vivemos, né, em constante ilusão, principalmente através do mercado de consumo. Essa ânsia por ter isso, ter aquilo, ter mais do que aquilo. É lógico que nós precisamos obter, conquistar algumas coisas materiais para a nossa própria sobrevivência,
né? Existem, inclusive, necessidades que são básicas, que é o alimento, que é, né, a comida, a água, né, que é o teto, a moradia, o abrigo. Existem, então, necessidades que são primárias e, ao mesmo tempo, essenciais para a nossa sobrevivência. Mas só isso não basta. Nós precisamos de mais para viver, né, de modo muito mais confortável, né, espiritualmente. Né? Nós precisamos de muito mais coisas e que não se conquista comprando. Né? Por exemplo, você não compra autoestima. Você vai, né, adquirindo essa autoestima internamente. Esse gostar de você, esse valorizar a si próprio, esse confiar em si mesmo, né? Isso você obtém de dentro para fora. Não tem na loja para vender. Embora hoje na internet tenha muita gente tentando vender isso tudo. Tá? Porque existem aqueles que dizem que dão o pulo do gato para você obter, por exemplo, autoestima. Mas isso é enganação. O conhecimento que você precisa adquirir, você tem que buscar. Você busca externamente, mas introjeta dentro de si e faz com que esse conhecimento tenha sentido e depois se expresse nas suas condutas. É assim que funciona. Para todo conhecimento, ele pode ser parte desse conhecimento, ele pode ser adquirido de fora para dentro. Você vai ler um livro, você vai assistir um filme, você vai assistir um vídeo, você vai assistir uma palestra. Mas o conhecimento ele só vai existir se ele fizer eco dentro de você. E depois ele venha a ser expressado nas suas condutas. Nas suas condutas, né, com os outros. Você também não vive sozinho. Então são vários aspectos que poderíamos aqui discutir sobre a questão do Natal, sobre aquilo que realmente faz eco. Faz eco é no sentido de ter ressonância, de ter vibração, né, interior, interna, e vai vibrar em sua alma, e vai vibrar no seu espírito mais profundamente. Quando você compreende, né, o simbolismo profundo do Natal. Não esse simbolismo do mercado que diz que você tem que consumir e papai. E nem o eco de muitos ensinamentos que se dizem religiosos, mas que são superficiais, que não levam ninguém a reflexão alguma. Não tem como, veja bem, não tem como evoluir espiritualmente se você não busca o conhecimento e permite que esse conhecimento faça eco dentro de você, vibre dentro de você, para depois você vibrar para fora. Toda a evolução espiritual, ela está baseada nessa questão de obter conhecimento, de obter entendimento, compreensão, né, do que está escrito nas diversas doutrinas espirituais, nas diversas escrituras espirituais, que não é só a Bíblia, mas tem outras tantas escrituras que são tão sagradas quanto
a Bíblia. Não é um só livro que traz tudo. O mundo espiritual, ele vem sendo trazido até nós através dos séculos e milênios por diversas criaturas especiais. Entre estas, a principal talvez, que é a de Jesus, o Cristo. Nós temos o Buda, nós temos Confúcio, nós temos uma pleiade de profetas e seres iluminados que nos trouxeram parte, cada um trouxe parte dessa doutrina espiritual, que ela é um todo. Então, cada ser iluminado que já esteve aqui no planeta trouxe algum fractal dessa grande consciência cósmica que se concentra na inteligência máxima, que é a inteligência da criação, que nós podemos chamar de Deus. Então, o Natal deveria ser, digamos assim, comemorado de outros tantos modos que não só esse de consumo. Ele deveria ser comemorado como um tempo para a reflexão, para o estudo, a evolução, o aprimoramento moral de todos nós, o aprimoramento espiritual. É isso que o Natal significa e traz para nós. É muito, muito mais do que tudo isso que você vê por aí, do que toda essa loucura consumista que se estabelece nesse período. Vamos pensar um pouco mais sobre isso. Eu convido vocês a pensar um pouco mais sobre isso e fazer uso desta reflexão para a sua própria evolução, para você entender a mensagem crística e cristificar, digamos assim, a sua própria vida. É isso, então, que eu tenho hoje para dizer para vocês, para compartilhar. Se gostar, você dá o seu like, você compartilha com outras pessoas e tal. O que é difícil, As pessoas gostam muito mais de compartilhar dancinhas, etc. Coisas muito superficiais. Mas assim mesmo, eu insisto em pedir, solicitar, sugerir que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas e que comente também. Ok, gente? Então, paz e luz para todos e até a próxima.